Agora aprenderemos mais alguns comandos muito úteis quando precisamos reparar alguns modelos ou complementá-los. O uso dos comandos de superfície regrada ou de corte com superfície possibilitam muita praticidade para criar diversos tipos de geometrias. O comando de superfície regrada também é bem simples de ser aplicado. Nós podemos acessá-lo vindo aqui até a aba de superfícies e logo após clicando neste botão de superfície regrada. Então eu clico sobre ele e aciono. Ele nada mais faz do que criar superfície regrada a partir de arestas que a gente seleciona. Então, para começar a utilizá-lo, eu vou deixar aqui esta opção habilitada, a primeira, tangente à superfície, e vou definir aqui uma medida, neste campo, de 20 milímetros. E agora basta ir clicando em arestas. Veja só o que ele vai fazendo. Vai criando aí superfícies regradas com base nas arestas que eu clico. Vou confirmar o comando e notem que eu criei aí 4 faces com o comando de superfície regrada. Mas nós ainda temos algumas outras opções para trabalhar com este comando de superfície regrada. Para mostrar a vocês, eu vou editar o comando que eu acabei de aplicar e vou, por exemplo, selecionar a segunda opção, que é normal à superfície. Vejam só o que acontece. Vou ainda aumentar um pouco mais a medida, para 30 milímetros agora. Veja que as faces cresceram. E vou aplicar o comando. Então, com normal à superfície, as superfícies regradas criadas ficam a 90 graus das faces das quais eu selecionei as arestas, tendo este resultado que vocês estão vendo. Ainda editando o comando, agora eu vou selecionar esta terceira opção, que é a conicidade no sentido do vetor. Com esta opção habilitada, eu também tenho que selecionar um vetor, e para selecionar o vetor eu tenho que marcar esta caixa que vocês estão vendo, selecionar esta caixa e agora sim clicar, por exemplo, nesta aresta para que ela sirva de vetor. Notem aí que ele está criando já uma pré-visualização do que vai acontecer. Eu vou inverter a direção, vejam só, e eu posso aqui trabalhar com a conicidade. Por exemplo, vou colocar 20 graus e vou aplicar o comando. Esta é mais uma utilidade do comando de superfície regrada. Ainda existem mais duas opções para se trabalhar com a superfície regrada. Eu vou mostrar isso a vocês, mais uma vez entrando no comando de superfície regrada, e desta vez selecionando esta penúltima opção chamada perpendicular ao vetor. Quando eu seleciono esta opção, eu tenho que necessariamente selecionar também um vetor de direção, que eu vou selecionar esta aresta como vetor. E agora sim eu vou selecionar a aresta na qual eu quero criar a superfície regrada, que vai ser exatamente esta. Vou inverter a direção para que nós possamos ver melhor. Posso aqui mudar a distância, por exemplo, para 50, aumentando a face que está sendo criada. E vejam aí já na pré-visualização o resultado disso. A face que é criada fica perpendicular ao vetor, como o próprio nome da opção já diz. Aplico o comando e esse é o resultado. A última opção que nós temos para trabalhar, eu vou entrar no comando novamente e selecionar ela aqui na nossa barra de propriedades, que é a opção chamada varredura. Com esta opção, eu também tenho que selecionar um vetor de direção. Vou selecionar, por exemplo, esta aresta agora. E, depois de selecionar o vetor, então eu seleciono a aresta na qual eu quero criar a superfície regrada, que vai ser esta. Vou inverter a direção também, e note aí que ela vai sendo criada. Porém, eu tenho aqui, nesta opção, esta caixa chamada entrada de coordenada. Então eu vou habilitar esta caixa e notem o que é possível fazer. Eu posso ir trabalhando no dimensionamento em x, y e z desta superfície que está sendo criada. E conforme eu vou alterando a medida, vejam o que vai acontecendo. Olhem só. Dessa forma eu posso fazer o ajuste que for necessário. Vejam só. E, por exemplo, confirmar o comando. Eu fechei aquela geometria com que nós estávamos trabalhando aqui em cima com uma superfície plana e também costurei o modelo. E notem também que eu criei um esboço, eu desenhei um contorno no plano superior para poder mostrar para vocês agora como funciona este recurso que vamos aprender chamado cortar com superfície.
Eu vou, então, fazer uma superfície revolucionada por meio deste contorno, selecionando ele. Automaticamente já foi selecionado este eixo. E, então, vou confirmar o comando. Veja aí que foi criada esta superfície. Vou ocultar o corpo para que vocês possam ver melhor a superfície. Olhem só. Agora vou exibir novamente o corpo. E vindo aqui até a barra de superfícies e até este botão chamado Cortar com Superfície, eu clico sobre ele e aciono ele. Vejam que é aberta aqui a barra de propriedades do recurso em si. E agora eu devo, então, selecionar a superfície com a qual eu quero cortar o corpo, um ou mais corpos. Vou selecionar esta superfície e vejam que aparece aqui uma seta, na qual eu posso definir a direção. Eu vou deixar como está, para que seja eliminado esta parte de cima, e vou aplicar o comando. Vejam só o que aconteceu. Vou ocultar esta face, e aí então eu consegui criar um design aqui no topo dessa nossa geometria. Eu poderia ainda editar este comando e, por exemplo, inverter a direção. Vou confirmar agora e vejam o que aconteceu. Toda a parte de baixo sumiu. Então, esta é a função do comando cortar com superfície. O comando de superfície regrada, que nós acabamos de aprender, ele é muito usado quando estamos trabalhando com um projeto de modos de injeção, mais especificamente no momento em que estamos extraindo as cavidades, porque ele possibilita criar superfícies de fechamento com mais facilidade. Já o comando de cortar com superfície, ele é muito bom para quando queremos cortar um determinado corpo num perfil que podemos criar com uma superfície.